paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a terceira pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, do segundo trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Em tempos de quarentena, quando nós não podemos realizar nossas escolas bíblicas dominicais nos templos, louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos virtualmente unidos para os estudos dessas lições, tendo a firme convicção de que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso, antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Senhor para este estudo. Pai querido, Pai amado, graças damos a Ti, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade maravilhosa de nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós Te louvamos e bendizemos o nome. Nós Te pedimos neste momento a Tua graça sobre as nossas vidas, a direção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender, internalizar a Tua Palavra em nossas vidas, em nossos corações, para que fique gravada em nossas mentes. Senhor, eu Te peço, nos ajude a conhecê-lo como nosso supremo pastor. Abençoe a todos aqueles que se encontram desviados dos Teus caminhos e traga-os para o Teu aprisco, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer a você pela sua companhia e participação neste canal e dizer que tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um dos irmãos. Amados, se vocês têm sido edificados com essas pré-aulas, existe uma forma de nos ajudarem a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like e se inscrevendo em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Diga-nos também de onde é que você está nos assistindo e contribua com seus comentários sobre o assunto abordado nesta lição. Este é um espaço onde também aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros irmãos, lembrando sempre de conferir o sininho das notificações. Veja se está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a lição de número 3, o Supremo Bom Pastor. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo de número 23 e o versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A verdade aplicada de hoje nos diz que Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os textos de referência encontram-se no Salmo de número 23, versículos de número 1 ao 6, e assim diz a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O primeiro objetivo desta lição é apresentar as características do bom pastor. O pastoreio de ovelhas é uma das profissões mais antigas do mundo. Já vemos o relato em Gênesis, capítulo 4, versículo 2. Os povos nômades do Oriente Médio
contavam suas riquezas conforme a quantidade do gado bovino e ovino que eles possuíam. Vários personagens bíblicos como Jacó, Moisés, Davi e outros tiveram experiência pessoal com o pastoreio. Devido a esse trabalho ser tão comum em Israel, o relacionamento ovelha e pastor fornecia ilustrações que qualquer israelita entenderia bem. O Salmo 23 é um dos mais lidos de todo o saltério. Muitos o recitam de cor, estudam e analisam os versos desse belo poema escrito por Davi, possivelmente quando ainda era jovem e cuidava dos rebanhos do seu pai, segundo alguns historiadores e especialistas. Com certeza, ele sabia do que estava falando, ao utilizar a figura de um pastor apacentando ovelhas, pois essa era a sua profissão antes de se tornar rei de Israel. Primeiro livro de Samuel 16:11, Salmos 78, 70 e 71. De uma forma poética, o salmista descreve a sua total confiança em Deus, usando as reais experiências que teve no seu pastoreio, quando dispensava todo o cuidado e zelo pelo rebanho. Sem dúvida, esse é um salmo de fé, que retrata de forma alegórica o relacionamento entre Davi e Deus, expressando em seus versos toda a sua gratidão e confiança no Senhor. Escrita em uma linguagem simples, que retrata o dia a dia do pastoreio nos tempos de Davi, o Salmo 23 ainda nos traz hoje lições preciosas que acalmam o coração aflito e necessitado, produzindo a paz, alegria e total confiança em Jesus Cristo, o nosso bom e supremo pastor. João capítulo 10, versículo 14, 1 Pedro 5, 4. Tópico 1. O pastor e suas ações. Esse tópico nos mostra ações que indicam uma relação muito pessoal e íntima entre o pastor e suas ovelhas. Nos dias de Davi, sem a tecnologia que temos hoje, cuidar de um rebanho era um trabalho duro, que exigia tempo integral do pastor. Todos os dias, antes do nascer do sol, ele tinha que conduzir o rebanho por quilômetros até encontrar o pasto adequado e também a água para matar a sede. Ficava o tempo todo observando suas ovelhas, cuidando das que estivessem machucadas ou prestes a dar crias, e observava atentamente para que nenhuma delas ficasse para trás ao retornar ao aprisco para passar a noite. Sem contar que todo bom pastor vigiava o tempo todo para que nenhum animal feroz ou ladrões atacasse o seu rebanho. Cada uma dessas ações nos revelam lições maravilhosas das ações do Senhor nosso Deus em prol do seu povo, e Davi entendia perfeitamente essas verdades ao salmodiar com alegria: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Com essas palavras, o salmista não quis dizer que teria tudo o que ele quisesse na vida, como muitos pensam. Na verdade, ele reconhecia que, sendo o Senhor Deus o seu pastor, ele não teria falta de nada que realmente precisasse, pois o Senhor supre todas as necessidades do seu povo. E é isso que o povo de Deus deve reconhecer hoje. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmo 100, versículo 3. A Bíblia compara o povo de Deus a um rebanho de ovelhas, porque assim como esses animais dependem dos cuidados do pastor para sobreviverem, nós dependemos inteiramente dos cuidados e das bênçãos do nosso Deus. Desde o ar que respiramos, a água que nos sacia a sede, o alimento que mata a fome e nos fortalece, até a nossa salvação e paz, que só podem ser encontradas em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Subtópico 1.1. Descanso nos momentos de perigo. Nunca foi tarefa fácil para um pastor do Oriente Médio, mais precisamente de Belém, fornecer comida e água aos seus rebanhos. Geralmente, as melhores terras, áreas que recebiam mais chuva, eram reservadas para a agricultura, e em boa parte do ano os pastores precisavam conduzir suas ovelhas pelas colinas e vales, muitas vezes em lugares remotos,
à procura de um pasto verdejante que fortalecesse o seu rebanho e ao mesmo tempo que houvesse água para saciar a sede. As ovelhas são animais dóceis, mas também se assustam com facilidade. São medrosas, inseguras e só conseguem deitar e descansar quando se sentem totalmente seguras. Outra particularidade é que não conseguem beber água em lugares de muita correnteza. Daí a necessidade de um pastor atencioso que realmente fosse o dono do rebanho para avaliar as condições do pasto, das águas e ainda vigiar para que não corresse nenhum perigo. Coisa que o mercenário, ou seja, aquele pastor sem compromisso, que só queria ganhar o dinheiro do dono do rebanho, não faria. Sabendo que o Senhor era o seu pastor, Davi escreveu: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Aplicando essa ilustração à sua vida pessoal, Davi reconhecia o que todo cristão deve reconhecer hoje. Como seres humanos somos frágeis, muitas vezes inseguros, medrosos e impotentes diante das situações adversas. Mas Deus, sendo o nosso Senhor, cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele supre todas as nossas necessidades diárias, nos livra dos temores e das investidas do inimigo contra as nossas vidas. Por isso, tal como as ovelhas que confiam no seu pastor, nós devemos confiar cada vez mais no Senhor Jesus, com todo o nosso entendimento, porque Ele cuida com carinho e muito amor de todos os que nele confiam, e nada lhes deixa faltar na medida certa e no tempo certo de Deus. Subtópico 1.2. Refrigério para a alma atribulada. Sabemos que a alma é o intelecto, a personalidade do homem. É a sua capacidade de pensar, decidir, escolher, agir com a razão, com a inteligência. Sem a alma, o corpo não vive, pois é a alma que dá qualidade de vida ao corpo. É a alma que planeja, pensa, dá ordens ao corpo para se movimentar, falar, ouvir e etc. Mas a alma também se cansa, se abate, se perturba dentro de nós. Quantas vezes nós cristãos nos sentimos angustiados como agora em dias de pandemia, perturbados pelas incertezas e tribulações da vida, desanimados e fracos? Em momentos assim, precisamos literalmente de força e vigor espiritual, de restauração de vida e refrigério, e isso só podemos encontrar em Jesus Cristo, que nos anima a prosseguirmos. João 16:33. E nos dá a certeza de que nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8:35 e 39. Na Judéia, o clima desértico durante o dia chegava a temperaturas bem elevadas, tornando o calor quase insuportável. Semelhantemente, muitas vezes percebemos que as circunstâncias da nossa existência parecem atuar de forma que nos relata o salmista, onde o calor dos acontecimentos faz com que nos sintamos abafados, angustiados e cansados pelo sofrimento, sem forças até para buscar o alimento espiritual e necessitando urgente de um refrigério da parte do Senhor. Mas é justamente nessas horas que o Espírito Santo de Deus vem sobre nossas vidas como uma brisa suave que desce do alto e nos refrigera a alma, renovando as nossas forças e nos capacitando a continuarmos nessa jornada. Ao dizer que o Senhor refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, o salmista admite que o Senhor o renova espiritualmente, com vigor espiritual e novidade de vida, como está escrito. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta aos Coríntios 4:16. Subtópico 1.3. Presença nas horas mais difíceis.
Já vimos que pastorear rebanhos de ovelhas nos dias de Davi não era tarefa fácil de ser executada. Ao que tudo indica, ele não tinha cães de guarda que o ajudasse e deveria guardar o rebanho e livrá-lo dos perigos que eram muitos naquela época. As ovelhas, como mencionado anteriormente, são presas fáceis, devido à sua natureza mansa, coletiva e por não possuírem garras ou dentes afiados que lhes fossem úteis para a autodefesa. São medrosas e, diante do perigo, se dispersam, o que pode lhes custar a vida. Além dos cuidados de um pastor em conduzir e alimentar o rebanho em segurança, Davi também exercia o papel de guardião, atento aos momentos de perigo para livrá-las do mal. Os pastores beduínos que hoje vivem naquelas terras não enfrentam as mesmas ameaças dos animais selvagens como ursos e leões que Davi enfrentava, arriscando a sua própria vida para salvar o rebanho. Primeiro livro de Samuel 17, 34 e 35. Haviam também os perigos noturnos, quando o rebanho estava reunido e ele mantinha a vigília, acalmando suas ovelhas quando ouvia os temíveis rugidos ou ameaças dos salteadores. Precisava curar as feridas das ovelhas. Davi não abandonava o seu rebanho nos momentos difíceis, mas permanecia fiel para defendê-lo. E como tinha a Deus como seu pastor e mais ainda como seu Senhor, confiava que mesmo tendo que passar muitas vezes pelo vale da sombra da morte, Deus sempre estava presente e o livrava, guardando a sua vida como tantas vezes o fez ao ser perseguido de morte pelo rei Saul. 1 Samuel 18, 11. Tendo que andar fugitivo e habitar em cavernas para não ser morto. Nesses momentos difíceis, Deus estava com ele. Da mesma forma, temos a certeza do cuidado do Senhor Jesus por nós, o seu povo e rebanho do seu pastoreio, porque para nos salvar, ele deu a sua própria vida. Ele mesmo disse: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." João 10, 11. O segundo objetivo desta lição é expor as necessidades da ovelha. Tópico 2. As necessidades da ovelha. Este tópico destaca 3 necessidades básicas das ovelhas, como veremos a seguir. Subtópico 2.1. Necessidade de proteção. Ovelhas não são autossuficientes, como muitas pessoas insistem em ser, desobedecendo à autoridade pastoral da igreja e até à autoridade de Deus. Ovelhas não se isolam, como muitos desigrejados estão fazendo ultimamente, mas ouvem a voz do seu pastor e permanecem unidas. Em sua função pastoral, Davi conhecia muito bem a natureza de suas ovelhas. Sabia que eram desprovidas de garras, de veneno ou quaisquer habilidades para lutar. Sabia que podiam se dispersar facilmente e serem atacadas, e por isso dependiam do pastor para conduzi-las em segurança. O instrumento de proteção do pastor ao conduzir o rebanho era o seu cajado e a vara, e ele tinha que ser hábil para manejar tanto um quanto o outro. Os pastores da antiguidade usavam a vara e o cajado para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. O cajado geralmente possuía um gancho numa de suas extremidades, que servia para trazer a ovelha para perto do pastor, removê-la de uma situação de perigo, como ao cair em um buraco, e guiá-la no caminho que deveria andar. Já a vara era mais usada como uma arma de defesa ou disciplina. O importante é notarmos que Davi arriscava a sua vida para proteger todas as suas ovelhas, assim como o Senhor Jesus, o bom pastor que nos protege, sem acepção de pessoas, e cuida de nós o tempo todo. Outro fato curioso que eu li sobre o comportamento das ovelhas é que muitas delas não ficam próximas ao rebanho, elas se aventuram a andar mais para longe, olhando apenas para sua moita de capim, e quando pensa que não, já se afastou demais do rebanho, correndo perigo. Sobre essas ovelhas fujonas, eu li que muitas vezes é necessário que o pastor quebre até a sua perna,
para que ela não tenha como ficar fugindo e ele possa ali enfaixar, ficar cuidando dela, carregando até nos braços, até que ela aprenda a ficar sempre junta do rebanho. Isso nos traz uma lição preciosa. Não podemos nos desgarrar, temos que ficar junto à igreja, junto aos nossos irmãos, o rebanho do Senhor Jesus. Na parábola da ovelha perdida, registrada em Lucas 15, versículos 3 ao 7, o Senhor Jesus nos mostra o cuidado do pastor em proteger todas as suas ovelhas, ao deixar em segurança as 99, para só então buscar aquela que se perdeu, encontrando-a, curando suas feridas e trazendo-a de volta ao aprisco. Sendo o Senhor Jesus Cristo o nosso bom pastor, temos nele a proteção que tanto precisamos nesses dias difíceis. E por isso, o apóstolo Pedro nos orienta a lançarmos sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. 1 Pedro 5, 7. Outro fato super interessante está nas palavras do Senhor Jesus, que disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10 e o versículo de número 9. Nos dias de Jesus, era comum em Israel, ao findar o dia, os pastores guiarem seus rebanhos ao aprisco, ou curral, que poderia ser uma gruta também, onde o rebanho ficava protegido durante as noites, tanto do frio como dos ataques de animais ferozes ou até dos ladrões. A maioria desses apriscos não tinham porta, e por isso os pastores se sentavam ou deitavam à sua entrada para evitar os ataques e impedir a entrada de invasores indesejados. Nesse sentido, o próprio pastor servia de porta para proteger o seu rebanho. Já aqueles pastores mercenários, sem preparo, que só estavam ali mesmo por dinheiro, diante do perigo, abandonavam as ovelhas à própria sorte e fugiam. Assim, Jesus comparou os líderes religiosos de Israel como pastores mercenários, sem amor e verdadeiro cuidado pelas ovelhas. Outra maravilhosa lição que aprendemos com as palavras de Jesus é que quando permanecemos no aprisco do Senhor, a sua igreja, estamos seguros, pois o bom pastor, Jesus Cristo, é a nossa proteção e não nos deixa faltar o que necessitamos. Subtópico 2.2. Necessidade de direção. Outra característica da ovelha é que esse animal não tem uma boa visão, é míope, não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer. Comumente cai em precipícios e somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão direcionar o caminho e as pastagens adequadas, evitando que se desgarre e se perca. Isso nos lembra da fragilidade humana, que sem a direção de Deus faz com que o homem ande por essa vida como uma ovelha que não tem pastor, sujeita a todo tipo de mal. Mateus 9, 36. Mas Davi mostrou reconhecer a sua necessidade e real dependência de Deus ao dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3, a parte B do versículo. As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para a frente até chegar ao aprisco sob o comando e proteção do seu pastor. O caminho que nos conduz à salvação também é estreito, e poucos são os que o encontram. Mateus 7,14. Mas quem ouve a voz do Supremo Pastor, Jesus Cristo, através dos evangelhos, acerta o caminho e entra pela porta do aprisco do Senhor. Subtópico 2.3. Necessidade de provisão. Esse subtópico novamente nos fala do alimento próprio, sem ervas venenosas que adoecem e matam o rebanho, como já comentamos anteriormente.
O comentarista destaca neste subtópico que, como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Esse alimento deve ser diário, pois é através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que Deus fala hoje conosco. E muitos estão se privando desse alimento espiritual tão necessário para suas vidas. Deus fala diretamente conosco através da Bíblia e é muito importante que Ele de fato possa falar com você. Para isso é preciso nos dispormos a ler, ouvir a palavra, compreender a vontade do Senhor, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Para não sermos cristãos raquíticos e fracos espiritualmente, é extremamente necessário nos alimentarmos da palavra de Deus, como lemos na Bíblia. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Lembre-se sempre de que Deus é o autor e sustentador da vida e toda provisão que você necessita vem dele. O terceiro objetivo desta lição é destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Tópico 3. Cristo, o supremo bom pastor. Como já vimos no decorrer desta lição, a figura do pastor e suas ovelhas era frequentemente usada para ilustrar o relacionamento entre Deus e o seu povo e também era um termo aplicado aos líderes espirituais. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus disse ser ele o bom pastor, João 10:11. E sobre isso o apóstolo Pedro escreveu: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. Neste tópico, o comentarista destaca 3 importantes características do nosso supremo bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele as conhece muito bem e se relaciona com elas, e ele também tem outras ovelhas para o seu aprisco. Subtópico 3.1. Dá a vida pelas ovelhas. Já vimos que, como bom pastor, o Senhor Jesus se revelou ao povo de uma forma totalmente nova e maravilhosa, diferente de tudo que se percebia nos líderes religiosos de Israel, e diferente do ladrão, aquele que vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Quão grande e impressionante é o amor de Cristo por nós, ao ponto de dar a sua própria vida para nos garantir o direito de vida eterna com Ele, como está escrito: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 10, 28 e 29. Toda pessoa que não tem o conhecimento de Deus e do seu plano de salvação em Jesus Cristo vive neste mundo como ovelha que não tem pastor, sujeita à própria sorte, ao domínio do mal e à perdição eterna. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele, o bom pastor, nos resgatou da maldição do pecado e nos reconciliou com Deus, dando-nos o direito à vida eterna e suprindo todas as nossas necessidades, com toda sorte de bênçãos, tanto materiais como espirituais. Vale a pena ter Jesus como nosso bom pastor e Senhor da nossa vida. Subtópico 3.2. Relacionamento com as ovelhas. Os pastores de Israel tinham o cuidado de conhecer bem cada uma de suas ovelhas, davam-lhes nomes e elas reconheciam o chamado e o comando do seu próprio pastor. Outro fato interessante é que as ovelhas não seguem e nem obedecem à voz de um estranho, mesmo que ele use o chamado do pastor ou imite sua voz. O Senhor Jesus usou esses fatos tão comuns em seus dias para ensinar grandes verdades aos seus ouvintes. Vejamos as palavras do Senhor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João 10, versículo 3, a parte B do versículo. Isso nos mostra que o Senhor Jesus nos conhece individualmente.
Ele sabe exatamente como eu e você somos. Conhece com profundidade o nosso temperamento, nossas qualidades e também os nossos defeitos. Sabe quais os propósitos do nosso coração, o que nos preocupa, o que nos causa dor ou alegria e tudo o que se passa conosco. O incrível de tudo isso é que o nosso pastor amado se importa e cuida individualmente de cada um de nós, assim como cuida de toda a igreja, o seu rebanho, e deseja ter sempre comunhão conosco, mostrando a nossa importância para Deus. Continuando a leitura bíblica sobre o bom pastor, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 4 e 5. Aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo reconhecem a sua voz através das sagradas escrituras e o obedecem. Não se deixam enganar pela voz do estranho, que podem levar para o caminho da perdição eterna. Subtópico 3.3. Outras ovelhas para o aprisco. O Senhor Jesus também disse aos seus discípulos: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Com essas palavras, o Senhor Jesus sinalizava que o aprisco dele não se limitava ao povo de Israel, mas é também composto pela sua igreja, por todo aquele que venha a ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. O bom pastor deseja alcançar as milhares e milhares de ovelhas perdidas e espalhadas pelo mundo, sem rumo, sem esperança e sem fé, e cabe à igreja do Senhor buscá-las onde estão. Muitas se desgarraram pelo caminho, outras se encontram fracas, machucadas e quebrantadas, necessitando ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, o supremo bom pastor, que cura, liberta, restaura e salva a alma, dando vida em abundância. Que possamos a cada dia conhecer profundamente não só o Salmo 23, mas o Senhor do Salmo. Que Jesus Cristo seja para cada um de nós o supremo pastor e mais, o Senhor de nossas vidas. E como Davi, possamos dizer com convicção: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, versículo 6. Para concluir, que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o nosso blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. Também temos o blog hinosdaharpa.org, que aguarda sua visita, e lá disponibilizamos hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Nos informe sempre de qual cidade você está nos assistindo. É uma alegria muito grande saber aonde estamos chegando. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.